com muita alegria o enfermeiro socorrista Breitner Lima. Se eu tiver errado, eu acho que eu tô falando Breitner Lima. Eu já percebo logo, né? Eu digo, será que eu tô falando certo esse nome, né? Breitner Lima. Ele tá aqui com a gente porque eu disse que eu recebo com alegria. Porque quando a gente pode oferecer uma informação de qualidade que vai ajudar as pessoas, a gente tem alegria nisso, viu? Porque é o compromisso do rádio. A gente precisa levar essa informação. E o Breitner vai tratar com a gente a respeito disso. Ele está vindo do SAMU, uma entidade que nós respeitamos e muito, né? Porque eles correm, gente, eles correm. E eles ainda são vítimas da maldade humana que passa o trote, né, Breitner? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. Nessa manhã de hoje, é com alegria mesmo que eu venho até aqui compartilhar os meus conhecimentos e apresentar algumas técnicas que podem salvar vidas. Corre muito no dia a dia? Isso, eu sou enfermeiro motossocorrista, a gente anda naquela motolância lá nas ruas de Maceió. Ele que corre mesmo, viu, gente? A gente chega primeiro aos locais e sempre faz esse primeiro atendimento. E é uma alegria estar aqui porque um dos fatos mais relevantes, né? E a interrupção dos batimentos cardíacos, que é uma parada cardiorrespiratória, é o maior de todos, causa de morte. Proveniente do engasgo. Mas o engasgo vem crescendo muito, né? Em 2024 nós tivemos 31 casos em Alagoas. 2025, 37. E já em 2026 nós já contabilizamos 5 casos de engasgo. Isso vem crescendo, agora, né? Em 2026 já tem essa quantidade de casos. Gente, o engasgo, ele pode acontecer por vários fatores e em vários lugares, né, Breitner? Isso. O engasgo, ele pode ser de forma parcial ou total. Por alimento, por algum objeto, uma criança ingerir algum objeto sólido, chiclete, goma de mascar, né, que é um chiclete, quando ele perde a sua açúcar, ele ganha uma consistência mais sólida e isso pode obstruir a via aérea, né? Evitar estar falando, correndo, quando está se alimentando. São algumas formas de prevenção do engasgo. Ontem eu falava aqui da época que existia uma bala chamada bala soft, né? Que ela tinha um tamanho ali, ó, falou, é verdade. Ela tinha um tamanho grande, essa bala. Era muito querida essa bala, viu? Que eu tinha de várias cores, né? Isso aí. E aí, quando a gente chupava, mesmo o adulto precisava ficar muito atento. Porque aquela bala, ela tinha um tamanho que engasgava as pessoas e que realmente tapava a respiração. E era muito sério. Mas quando a gente fala no engasgo, não é só através de bala. Você já falou que são vários os casos. Tem criança que engasga mamando no peito, né? Isso. Que é recém-nascidos, né? Que ainda não tem o estímulo ali da deglutição. Acaba o líquido descendo por um destino ignorado e fechando ali a via aérea, obstruindo a via aérea da criança. Alimentos também, eu vejo muitas pessoas engasgando com cuscuz. O nordestino engasga com cuscuz, né? Come na pressa, apesar de ser um alimento delicioso. Sim. Você tem que comer com calma, evitar falar quando está se alimentando, para que o alimento não desça por um destino ignorado e entre na via aérea, causando a tosse e até a obstrução da via aérea total. Na hora que acontece o engasgo, o procedimento é o mesmo para todas as idades ou tem procedimentos diferentes? Isso, importante. Agora vamos entrar nas formas de como agir em um caso de engasgo. Primeiro, o controle emocional é o principal fator nesse caso. Porque se não tiver controle emocional, você esquece até o número de emergência. E qual é o número de emergência? Se precisar de ajuda, 192, 193. Estamos prontos lá. É um trabalho em conjunto com o Salva Mais. O 92 e o 93 trabalham lado a lado. Então o acionamento sendo imediato, o socorro vai ser rápido. Vai chegar esse doente, essa pessoa que precisa do socorro. E o que fazer? Primeira coisa é ligar. Mas até chegar, porque vocês chegam por via aérea quando necessário se faz. Mas você mesmo disse assim, eu sou da motolância. Então você vai. Mas antes de você ir, a família, os amigos, as pessoas estão ali do lado. E o que elas devem fazer, além de ligar 193 ou 192?
Pronto, assim que você liga, você já recebe orientações do médico regulador. Ele já passa orientações, pede para você manter a calma, vai te falando as técnicas que você vai usar, dependendo do adulto e da criança, e você vai seguindo as orientações até que o socorro chegue e tome as medidas mais invasivas, se for o caso. Mas você pode dar umas dicas pra gente? Sim, com certeza. Estamos aqui para orientar a população, né? Em 2025, a ARRA, eles mudaram algumas técnicas de desengasgo no adulto. O que é que muda no adulto? O adulto com engasgo parcial, ele ainda consegue emitir sons, ele consegue tossir. Então, você vai pedir para ele tossir, vai fazer o estímulo da tosse. Tossir vigorosamente, tossir com força, para que esse objeto seja expelido. Então, um engasgo parcial, onde ele ainda emite sons e tosse, você consegue estimular. Mas se o engasgo for total, se ele já apresenta aquele sinal universal, com aquelas duas mãos no pescoço, aquele sinal de sufocamento, que o ar não está passando, isso já se caracteriza como um engasgo total. E o que fazer? O primeiro passo agora é aplicar 5 golpes dorsais na linha entre as escápulas. Meio das costas. Isso, a gente vai segurar essa vítima e aplicar 5 golpes dorsais, né? Proporcional ao peso ali, ao tamanho do paciente, né? Com a pessoa em pé mesmo. Com a pessoa em pé, porque a pessoa ainda não perdeu a consciência. Sei. Você vai apoiar ela segurando no tórax e aplicar os 5 golpes dorsais. Para que esses 5 golpes? Para você estimular uma tosse artificial, para que esse objeto seja expelido. Então, essa é a principal mudança da ARRA. E as manobras de desobstrução por compressões abdominais, elas continuam a mesma. Você vai localizar a cicatriz umbilical um pouco acima, você vai posicionar uma das mãos, com a outra você vai abraçar e vai fazer o movimento para dentro e para cima, em forma de J. Então essa manobra continua. Iniciamos com os golpes dorsais e finalizamos com o movimento de compressão abdominal em forma de J, para dentro e para cima. Se essa vítima não reagiu, perdeu a consciência e ela entrar em parada respiratória ou parada cardiorrespiratória, aí já entra em outras medidas, que é suporte básico de vida, compressões torácicas, mas até lá o socorro deve chegar e deve assumir a cena. Gente, fantástica a segurança, né? Até lá o socorro deve chegar. Ele já tá fazendo o cálculo do tempo ali, que eu imagino quanto que você deve correr, Breitner, com essa motolância, não é? Com o seu emocional controlado, porque a vontade de correr é necessidade. E aí eu vou trazer aqui, a gente tá falando de engasgo, mas no meio disso, eu preciso trazer aqui a importância da população respeitar, não é? Quando vocês do SAMU passam. Porque a gente ainda vê pessoas ignorantes no trânsito, gente. Além daqueles que passam os trotes, a gente ainda vê pessoas ignorantes no trânsito, sem deixar passar ou acompanhando na velocidade ali, fazendo. A gente sabe que tá no código que não pode fazer isso, né? Você não pode acompanhar a equipe que tá indo pro socorro, mas tem gente que faz. E isso atrapalha muito, não é verdade? Atrapalha. O trânsito em Maceió tá caótico, né? E você se coloque no lugar de quem está precisando do outro lado da linha, quem precisa de ajuda. Nós precisamos chegar ao local e os motoristas, eles precisam dar passagem a um veículo de emergência. Isso é lei. Então nós temos essa dificuldade, apesar de ser a motolância que tem a facilidade de passar nos corredores e ter acesso a outras coisas, mas nós temos dificuldades também. Gente, eu falei isso, ó, ele disse, nós temos dificuldade, porque a gente vê no trânsito, quem tá no trânsito vê, e a gente diz assim, meu Deus, olha ali um ignorante, né? E ele falou antes, eu vou trazer aqui à tona, ou retornar aqui com a informação, de que não deve conversar na hora que tá falando, não deve falar na hora que tá comendo. Isso é uma prática de educação, a gente sabe disso, que é falta de educação, você falar e comer e falar, né? Porque é perigoso até sair a comida. Mas se a comida sair, não vai fazer mal nenhum. Mas se entrar de repente, pode causar um engasgo. Então, é necessário ter muito cuidado em relação a isso. Vou aproveitar, eu não estaria de frente aqui de um membro do SAMU para não trazer esse assunto à tona, que é o assunto dos trotes
Nós falamos aqui, muitos são os trotes realizados. E aí você disse assim, se coloque no lugar de quem está do outro lado da linha, quando está realmente precisando, né? E essas pessoas que passam o trote, elas podem vir a precisar. E os trotes têm impedido muita coisa, né? Isso, os trotes, a gente fez um balanço nesse período de carnaval, entre 13 e 18, nós tivemos 3.626 ligações no total. 119 ligações foram ligações entre trotes e ligações indevidas, né? 1.119 ligações ao total. Gente, quase dá 40% mais ou menos, né? Das ligações, 3 mil e pouco aí para 1.000 e pouco. Isso atrapalha muito o fluxo do atendimento, né? O médico que vai atender aquela ligação que não é necessária, ele perde tempo com isso. Totalmente. Congestiona a linha. Então tem alguém precisando, tem alguém engasgado precisando. Tem alguém que sofreu um acidente precisando e tem aquela pessoa inconveniente ligando, brincando com a vida humana. Porque eu sei que quando a gente trata de SAMU, a gente trata de vidas. Vidas estão precisando de um socorro. E os trotes estão impedindo, não é verdade? Isso atrapalha bastante o fluxo do nosso trabalho lá, né? E como foi um número muito alarmante agora esse período de carnaval, que a gente fez essa contabilidade, esse levantamento, isso é muito preocupante. E com relação a isso, nós temos um projeto muito lindo lá no SAMU, que é o SAMU nas escolas. Nós preparamos acadêmicos de medicina e enfermagem, fazemos um treinamento de primeiros socorros e esses alunos eles vão até as escolas ensinar crianças sobre medidas de primeiros socorros e também falar da importância de não passar o trote. Conscientização, né? Vai através da educação conscientizar as pessoas. Breitner, se eu estiver esquecendo de alguma coisa, por favor, traga aí à tona a informação, porque a gente não deve economizar, não. Isso, a gente tem que aproveitar o bastante aqui de ter uma pessoa com conhecimento, né? E com uma preocupação com a população, com os casos que vem aumentando. Tem um caso que vem aumentando bastante, é o engasgo em idoso. O idoso ele vai perdendo o reflexo da deglutição, né? Tem problema da disfagia e o idoso engasga com muita facilidade, né? O idoso que tem alguma síndrome, tem Alzheimer, tem Parkinson, isso aí vai dificultando o processo de deglutição. A ingestão. E acaba que o idoso fica sonolento, toma uma medicação que fica sonolento, não consegue fazer com que o bolo alimentar ele entre no esôfago, aí toma um intestino ignorado, fecha a via aérea desse idoso, aí o engasgo. Se não for observado de imediato, ele pode vir a óbito. Então tem que ser uma dieta assistida, sempre estar próximo do idoso ali. Tem tantos idosos que ficam só, né? Tem que ser uma dieta assistida, acompanhar, principalmente quando ele apresentar esses sinais. Se alimentou, começou a tossir. Opa, já é um sinal de alerta. O procedimento vai ser o mesmo para todas as idades? Não. O idoso nós vamos tratar como um adulto, né? Estimular a tosse, aplicar os golpes, fazer as compressões abdominais em forma de J. Mas se for a criança já muda. A criança nós precisamos inclinar ela no nosso braço, deixar ela de forma declinada, aplicar 5 golpes dorsais na linha entre as escápulas e 5 compressões torácicas. A gente não pode fazer compressões abdominais. Com a palma da nossa mão aqui, nós vamos fazer 5 compressões torácicas. Por que não abdominal na criança? Porque a criança ainda tem os órgãos fragilizados. Se você fizer compressão abdominal na criança, você pode perfurar algum órgão importante e prejudicar essa criança. Olha, gente, então tem diferença. Você tem que ter cuidado na hora de fazer o procedimento. Na verdade, se conseguir esperar a chegada do profissional capacitado, é melhor. Mas se não conseguir, se não tiver ali sob controle, é melhor fazer o procedimento, né? Aprender a fazer o procedimento para fazer o procedimento correto. Eu estou conversando com o Breitner Lima, ele é enfermeiro socorrista do SAMU Alagoas e está tratando com a gente a respeito de engasgo e desengasgo em crianças, adultos, idosos. Já nos deu várias dicas aqui, né, Breitner? É importante. Nesse caso, tempo é vida.
Então não pode só esperar o socorro. Quem estiver na cena já tem que seguir a orientação do médico regulador e já fazer alguma coisa, porque se não fizer nada, se o básico não for feito ali no local, pode perder a vida. O avançado não vai fazer a diferença, né? Eu esqueci desse detalhe super importante, que é a orientação que já passa a acontecer no momento em que você acessa o SAMU. Então, quando você acessa o SAMU, o profissional capacitado, ele já vai dar a orientação específica ali, né? Já vai pedir as informações. Então, também tem o outro lado, ó, não fica achando que tá perguntando demais, né? Tem gente que fica meio sem paciência, achando, nossa, tá perguntando tanto e não tá mandando socorro agora. Mas é porque a orientação para que você possa agir de forma imediata ali naquele contexto. Então, tem que ser levada em conta. Brightness, se eu estiver esquecendo alguma coisa, você pode ficar livre, que eu já vou agradecer a sua presença aqui nessa manhã, né? Tirar um tempinho, sair do corre-corre para vir trazer essas informações tão importantes para a gente. Isso, a orientação do médico por telefone é muito importante, que ele passa segurança, passa tranquilidade, né? E passa as técnicas do que fazer na cena. E ainda complementando sobre os trotes, né? Nós tivemos um número muito alto entre trotes e ligações indevidas. Foram 1.119 ligações, juntando entre ligações indevidas, que são aquelas que o pessoal liga para 192 para pedir informação sobre o endereço, sobre um paciente que está em um hospital. E os trotes contabilizaram em média 570 ligações de trotes. Tá, então atualizou aí. Mas, gente, aí o número só me fez ficar mais abismada, assim, né? Porque se você colocar a relação ali, realmente tá importante demais esses números de trote e as pessoas precisam ser conscientizadas. É muito legal essa história do SAMU ir para a escola, porque conscientizar essas crianças, os adolescentes, eles vão replicar essa informação nas casas certamente e já vão crescer com uma postura certa, né? Então, é realmente importante. Brightness, muito obrigada, viu? A gente conversou aqui com o SAMU Alagoas, né?